Arthur, e também na época lá do Pretinho, como é que era lidar com o Fetter? Porque pra nós, pelo menos, que a gente conhece de fora, assim, ele parece ser aquele cara que cobra, mas que também ajuda também. Parece isso, né? Tem uma percepção de quem escuta o programa que ela se limita ao que a gente expõe no microfone, né? Então, muitas vezes, aqueles conflitos que se escuta, aquele puxão de orelha que acontece no ar, né? Assim, 99,9% das vezes é só enquanto o programa tá ao vivo. Essa é a beleza de fazer um programa com outras pessoas, assim, porque tu começa a entender que, na verdade, é uma novelinha, entendeu? Então, tu exagera uma chamada de atenção, tu exagera quando tu fica brabo, tu exagera, inclusive, a risada na hora de rir, porque se o cara conta uma piada que não é engraçada, ou ninguém ri e transforma o fato da piada não ter graça numa piada, ou tu ri pra encher o ambiente, pra contribuir e tal. Então, os caras que fazem o programa quando eles estão no ar é uma percepção limitada àquilo. Conviver com os caras fora do ar é que tem as suas características únicas. A minha convivência com o Fetter, especificamente que vocês pediram, né, durante muito tempo foi muito boa. Ele tem um talento fenomenal enquanto comunicador, ele é um comunicador de rádio bizarro, né, de hábil, assim, em rádio FM, né, eu estou falando, né, e um cara muito bom de enxergar talentos. Ele é muito bom de enxergar quem... Ele enxerga no cara e vê um lugar pro cara. Tanto que ele revelou vários já, né? Revelou vários. Ou ajudou a dar palco pra vários, né? O Piangers é o cara que encontra o Dudu e o Pedrão, né? Eu apareço ali como estagiário e vou ficando amigo da turma e o Fetter me convida para fazer o programa. Então, a minha relação com ele, assim, durante esse tempo que a gente começou a trabalhar junto e tal, sempre foi de parceria ali no ar pro programa, né? Dando escada um pro outro e tal, para que o programa funcionasse. E fora do ar, cara, relação de líder com liderado, né? Ele tinha... O chefe, ele era líder ali daquela equipe, então tinha cobranças normais de empresa, né? Como qualquer chefe cobra o cara, né? Mas sempre foi de boa, assim, nossa relação durante bastante tempo. Tá, então um exagero ali, de repente, numa cobrança no ao vivo, ele fica um pouco maior pela parte cômica ali. Claro, é fake. Muita gente pensa, hoje o Fetter pegou no pé do fulano e tal, deve estar brabo com o cara, porque o cara fez... Cara, muito provavelmente não, sacou? É a magia do momento. Justamente assim, para dar audiência, claro, de repente aumentar... porque é um programa que acontece todos os dias em 2 horários. Ele não é... Ele precisa se conectar. Então, ele puxa a orelha de um cara no programa das 13, aí das 18 ele já diz pro cara, não vem, folga. Aí o cara não tá no programa e ninguém fala nada. Aí as pessoas estão ouvindo pensando, será que o cara foi demitido? Aí volta no outro programa e aí ele começa o programa. Ô, fulano... Conta aí por que tu não veio ontem. Daí ele, pois acho que me passei, né? Dele, não, tudo bem. Então vamos fazer uma enquete aqui. O que vocês acham? Tira ou não tira? Tipo, tu tá brincando. É uma costura, né? Sim, quase uma novela. É uma costura que vai mantendo viva esse bastidor. Eu, quando fui produtor do programa, quando o Maurício Amaral saiu, eu virei o produtor do programa. Era uma coisa que eu fazia. Eu, muitas vezes, colocava ali no ar histórias que continuavam, uma semana depois tinha de novo o e-mail. Algumas coisas era eu que escrevia. Tipo, eu criava o texto fictício. Tipo, tá brincando. Sim, tinha e-mail e tinha coisas que eu escrevia. Faço isso no Caixa Preta também, eventualmente. Mas eu nunca disse pros participantes do programa quais eram as coisas reais e quais não eram. Então eu escrevi um e-mail, peguei meu marido me traindo com a minha irmã e não falei nada, não sei o que fazer. Beleza. Aí a galera participava da história. Aí 2 semanas depois eu mandava, oi menino, sou a mulher que pegou o marido. Não é possível, mano. Falava isso. Caralho, mano, eu não fazia ideia. Porque eu sempre ficava pensando, mano, como tem história foda, mano. Tipo assim, eu ficava pensando assim, claro, tem história que é verídica. Mas tem. Uma história que a maioria chega realmente por e-mail. Eu vejo que tem história que é muito bem construída, cara. Cara, então, assim, cara, vou te dizer, bem sinceramente, tá? Assim, pela minha experiência, cara, de fazendo isso há quase 20 anos, as mais absurdas geralmente são reais. Não é possível. As mais... Cara, a cabeça de um cara, assim, aquela que parece mentira, normalmente não é. Porque, tipo assim, cara,
tu não conseguiria inventar. Cara, é que tem umas que são muito louco, tem muito louco. umas muito absurdas. Tem umas muito absurdas, mas geralmente essas são as reais, sacou? Caralho. Eu comecei a escrever, porque eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi, e comecei a fazer, tipo, cenas, assim. Criava e-mails fakes e tal, e botava na jogada pra fomentar. Então, eu muitas vezes eu escolhia um, assim, tipo, no Pretinho Básico, na época que eu era produtor, cada integrante do programa tinha meio que uma persona, assim, tipo, o Alcemar, aves, carros, pouca paciência. Potter, pegador. Porã, sei lá, traição. Era o Porã que falava de assuntos de traição. Então, quando eu já pensava no cara, assim, e quero saber a opinião do Porã sobre isso. E aí o Fetter lia e tal, e o Porã, eu já sabia que ele ia entrar no assunto, porque eu era produtor dele, então sabia o que funcionava com ele, e ele, mas isso aí é um absurdo! Aí eu já ia, sabe? Cara, era muito legal. Tá, mas eles não Eles não sabiam. sabiam. Não, eles não. Isso aí. Eles ficavam sempre com a dúvida se era fake ou Eu não. não falei pra ninguém. Tu nunca isso. falou- Nunca Caraca, disse. Nunca disse. sensacional, Eu nunca disse. sensacional. Eu sempre fiz isso. Um tempo depois, assim, eles até sabiam que alguma coisa era e tal, mas não tinha como saber Na o quê. época não tinha. E eu ia fazendo. Tinha as sagas, assim, dos caras que eu criava. Eu criava uns personagens e esses personagens colaboravam com o programa de tempos em tempos. Cara, que demais. Sim, conhecia a personalidade de cada um. Mano, que demais. Tirava o melhor de Isso cada um. aí, realmente, como tu falou, fomentava até o do pessoal querer mandar, né? Com certeza. Pô, incentivava. E eu comecei a fazer isso porque começou a rolar uma seca de e-mail. Pararam de mandar e-mail uma época. Era difícil produzir o Pretinho nas férias de verão, por exemplo, da escola, porque a galera ia pra praia, parava de usar computador e tal. E aí começou a faltar material. Aí eu, já tinha imprimido um monte de piada, já tinha não sei o que, curiosidades. Eu, vou ter que... Aí, Azar. Aí criei uma lá, a primeira que eu fiz, que eu me lembro até hoje, era de um cara que tinha uma mina que andava de ônibus e estava apaixonada por um magrão que andava no mesmo ônibus, que tinha uma tatuagem que era uma bola de sinuca no pescoço. Caramba. E aí ela, como é que eu faço pra chegar? Sabe por quê? Porque o Sobs tem uma tatuagem no pescoço. Pô! E aí eu tava um dia com ele, assim, eu olhei, que coisa bagaceira, né, velho? Essa merda no pescoço, do teu pescoço, tu não tinha vergonha disso, né? E aí e aí quando eu fui criar o cara, eu criei, vou botar uma tatuagem no pescoço dele. Aí botei uma bola que aí virou o cara da tatuagem no pescoço, no programa. E aí a mina viu ele no ônibus, aí tempo depois ela, falei com ele. Aí tempo depois, ele tem namorada. Não sei se eu fico com ele ou não, o que vocês acham? E aí a história... toda uma novela já. Aí a história vai espichando, assim, né? Vai virando, vai crescendo. Que massa. Assim como nos trotes do Alcemar, né? O Pedrão ligava com os trotes do Alcemar, quando eles começaram, era o Pedro fazendo os trotes e num programa que nós tínhamos juntos. Se chamava Sucesso Total. Era das 4 às 6, antes do Pretinho das 18. E era ao vivo. E, cara, fazer trote ao vivo é foda, porque, o cara pode não atender, o cara pode desligar na tua cara, e aí, fica meio a ver navios, assim. Então, o Pedro tinha as ideias da onde ele era sempre do Pedrão. O Pedrão sempre foi o dono dessa linguagem do Alcemar, mas eu ia olhando no Google, geralmente quando era para ligar para uma empresa e tal, eu ia vendo informações e eu ia escrevendo num bloco de notas no meu computador, com a tela virada para ele, e eu botava o tamanho da fonte o máximo possível, dizendo, pergunta sobre o carro tal, que eu sabia que a loja vendia. Caramba. Aí ele ficava aqui no microfone, olhando no meu computador, mas tu é o Mustang? O que Mustang? Aí eu botava, ele não quer vender o Mustang, eu quero comprar o Mustang. E aí ficava assim. Sensacional, cara. Então essa jogada da produção do programa sempre foi algo muito massa de fazer, sabe? Mas os trotes sempre foram reais. Sempre reais. Nunca teve uma empresa fictícia. Nunca. Isso até podia dar merda. Já deu, né? Já deu. Claro, processo, várias merda. Tem um cara que é muito famoso por fazer trote, que é o Mussão. Vocês estão ligados no Mussão? O Mussão, ele é muito famoso por fazer trote. Ele é do Nordeste, então ele não chega tanto aqui. Mas ele é, cara, talvez seja o maior cara de trote do Brasil. Tem um cara que é bem famoso, e agora que eu vi ele é parecido contigo, o Ítalo... Senna? Ítalo Senna. Eu ia falar Ítalo Santos, aí eu ia te dar uma soco na tua cara. Não, esse não. O Ítalo contigo, aquele pedófilo. Aí é O foda. Ítalo Senna, pode ser. Um pouquinho, Lembra um pouco. Eu queria dizer o do seguinte, eu ia dizer que esse Mussão, ele tem uma voz engraçada, que nem a do Alcemar. Só que ele, quando liga pra fazer os trotes, ele não usa a voz do personagem. Ele fala com a voz normal. E depois ele pega o trote e regrava as falas da voz dele com a voz do personagem e substitui. Então aí fica fácil fazer trote, entendeu?
Porque daí se eu ligo com a minha... Agora, se o Pedro... Quando o Pedro ligava com o Alcemar... Porra, cara. Tanto que teve um momento que a gente teve que parar de fazer aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque já todo mundo sabia. Sim. Aí ligava e todo... é o Alcemar, né? Aí a gente começou a ligar pra São Paulo, pra Bahia, pra outros estados. Caramba. E os trotes do Pedro, cara, sempre originais. Sempre da cabeça dele. O Pedro é gênio, né, cara? O Pedro é um gênio. O Pedro é um verdadeiro gênio. Eu conheci dois caras, assim, de comédia, de personagem, que é o Pedro e o Duda Garbi. Eles são literalmente o Messi e o Cristiano Ronaldo. Caramba. Um é talento puro e o outro é disciplina. O Duda é disciplinado pra caralho, focado, estuda, escreve, roteiriza. E o Pedro, joga a bola pra ele e não precisa dizer nada. Não faz esforço. Ele vai. Mas os dois são o melhor do mundo. Isso é muito louco, né? Que massa. O Adriano Souza, sim, o Adriano, é ao vivo, irmão. A gente não tá lendo os comentários aqui, a gente deixa pro final, mas é ao vivo sim, mano.